Olá, pessoal! Começando aqui a primeira live desta página. Vou testar por aqui, daqui a pouquinho meu convidado chega, mas enquanto isso vamos conversar aqui um pouco. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona, porque é a primeira vez que eu abro aqui, então deixa eu aprender como funciona. Enquanto isso, vou esperando vocês chegarem. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de hoje? Por aqui, estou um pouquinho cansada, vou contar para vocês porque o dia foi extremamente produtivo. Mas estava mega empolgada para iniciar esse bate-papo aqui. Eu já vou contar qual que é a ideia, quem vai ser meu convidado. Enquanto isso, vai chegando o pessoal, vem pra cá, vamos conversar. Vamos ver como vai ser esse primeiro bate-papo. Vocês vão poder também interagir. A pessoa que eu tô trazendo é alguém muito legal, também da área que eu gosto, que é comportamento humano. Então vamos ter aí momentos muito bacanas de conversa. Mas enquanto isso, estou aqui já vendo como funciona, porque é a primeira vez que eu abro essa live, né? Se vocês tiverem dicas para mim, já vai mandando também, porque a pessoa tá aprendendo a mexer. Então fica à vontade. Já vi aí que o Kevin, que vai ser o nosso convidado, acabou de aparecer por aqui. Então eu já vou chamá-lo. E enquanto isso, deixa eu só ver aqui como faz isso, né? Como é que chama alguém? Como que faz essas coisas? Mas estou empolgadíssima para começarmos esse bate-papo por aqui. Vamos lá, vou mandar isso aqui. Acho que eu consegui. Então vamos bater esse papo aqui, contar para vocês qual que é essa ideia. Tô vendo várias pessoinhas entrando, sejam bem-vindos. Ai, eu estava um pouquinho nervosa, porque normalmente quando vocês me veem por aqui, seja em live, seja em podcast, de qualquer maneira, normalmente eu estou sendo a entrevistada. Eu acho essa posição um pouquinho mais tranquila e não é porque eu não tenho nervoso não, tenho também. Mas hoje eu vou ajudar e conduzir um bate-papo para vocês conhecerem outras histórias. Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Espero que seja um bate-papo muito gostoso para todo mundo. E vamos lá que eu vou explicar para vocês qual é a minha ideia hoje e como vai acontecer esse bate-papo aqui toda semana. Porque a intenção, gente, é ser semanal e toda vez eu trazer uma história diferente para vocês conhecerem. Então vamos lá para vocês entenderem a ideia do nosso bate-papo. Eu sempre falo bastante, seja aqui pelo Instagram ou se você já me viu, podcasts, programas de TV, bate-papos, qualquer que vocês tenham me visto em rede, normalmente eu falo o quanto o corpo fala sobre alguém, o como o comportamento, o formato do corpo dessa pessoa pode nos explicar tanto aqueles comportamentos que a gente não entende, também prevê as tendências comportamentais das pessoas. Mas normalmente eu só sei a tendência, seja porque eu sei ali que ela tem um traço corporal X, por causa daquele formatinho mais redondo, por causa daquele formato mais triangular. Eu sei que ela tem ali uma traumatização referente à sua primeira infância e tudo aquilo que vocês já conhecem, já estão cansados de me ouvir falar por aqui. Então a minha ideia aqui com esse bate-papo vou trazer pessoas que eu ainda não conheço, ou pelo menos a grande maioria delas eu não vou conhecer. Vou falar um pouquinho sobre os traços dela e aí a gente vai entender a história por trás daquilo que eu tô trazendo aqui, porque eu acho que histórias impactam as nossas vidas, as grandes mudanças que eu fiz, os grandes aprendizados que eu tive, tudo que aconteceu na minha vida de maneira geral. Eu sempre falo que eu encontro pessoas incríveis pelo meu caminho e essas pessoas vão modificando, né, a forma com que eu vejo aí o mundo. E aí por isso eu quero que aqui nessa página também seja um momento de você conhecer novas histórias, pessoas extraordinárias, para ajudar aí vocês também pensarem: nossa, que legal essa história, eu consigo fazer isso também, eu também consigo utilizar as minhas ferramentas, ou seja, os meus dons, as formas do que eu sou para fazer o melhor com a minha vida. Então, bora lá, sem mais delongas, começar esse bate-papo. Vocês entenderam? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Podem me ajudar dando um oizinho?
falando aqui comigo, escrevendo. Eu tô vendo aqui o bate-papo em si, subindo algumas pessoinhas. Tem até alguns acenos, isso é muito legal. A primeira vez que eu vejo acontecendo, tá sendo muito legal. E aí me contem, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Como é que tá isso? Tá conseguindo me entender? Vi aqui, ó, várias pessoas maravilhosas. Ó, Fê falou comigo que tá excelente. Então, ótimo, Fê. Obrigada aqui pelo retorno. E eu vou pedir para vocês irem me falando como é que tá. Se o som tá bom, se a imagem tá boa, para vocês irem me ajudando aqui, combinado? Então vamos lá. Hoje quem eu vou trazer aqui, o nome dele é Kevin, para vocês iniciarem aí conhecendo, né, sabendo com quem a gente vai fazer esse bate-papo. O que eu fiz? Como eu não conheço Kevin veio, né, por outros intermédios, eu fui no Instagram de Kevin, como normalmente faço a grande maioria das análises. Quem já fez análise por aqui pelo Instagram comigo, pela caixinha que eu coloco de vez em quando para analisar vocês, eu vou lá na página, dou uma olhada nas fotos, no vídeo que eu tenho e a partir daí eu trago algumas reflexões de quais são suas tendências comportamentais e muitas vezes eu até trago dicas para como utilizar melhor os seus superpoderes e conseguir ajudar naquelas dorezinhas do dia a dia que vocês querem mudar. Então fiz a mesma coisa com o Kevin, que é quem a gente vai conhecer hoje. E quando eu vejo Kevin, eu vejo que ele tem alguns traços principais. Por que eu falo os traços aqui, gente? Porque lá no meu feed tem tudo referente a esses traços. E se vocês começarem a perceber semelhanças com o Kevin que eu vou trazer aqui, saiba que as dicas que eu tô dando pra ele, você também pode aplicar. E quando eu falo os traços, é porque cada um, né, vai ter aí seus traços, ou seja, a sua história, como foi construída a sua infância, a sua composição de traço de caráter, que nada mais é que as suas ferramentas de defesa. Ou seja, você teve uma traumatização e criou com isso os seus superpoderes. Então, vamos lá falar de Kevin. Kevin, pelas fotos que eu vi. E aí, Kevin, eu sei que você já tá aqui me escutando. Vai prestar atenção para ver se faz sentido e depois eu vou querer entender a história por trás de tudo isso que eu vi só no seu formatinho de corpo, combinado? Então vamos lá. Kevin tem como seus principais traços rígido, psico e tem também esquizo ali bem aparente. Quando a gente fala dessa pessoa com essa composição, lembrando que traço de caráter é igual arco-íris. Tem 7, mas aí faz um monte de cor. Quando a gente fala de traço de caráter é a mesma coisa, só tem 5, mas a junção desses traços faz surgir todos nós que somos cada um diferente do outro. Então aqui é, querendo ou não, uma tendência, combinado? Vamos lá, então Kevin tem uma criatividade alta, aquela pessoa que normalmente vive muito no mundo das ideias, tem um pensamento acelerado, mas normalmente essas pessoas têm um pouquinho do medo da rejeição, acabam não colocando tantas ideias em prática como tem aqui na cabeça, porque tem medo do julgamento. Mas Kevin tem também ali uma rigidez extremamente alta como seu primeiro traço. O que o traço da rigidez traz? Traz com que ele seja uma pessoa altamente competitiva, uma pessoa boa de execução, aquela pessoa que vai lá, sabe uma obra, que decide fazer uma coisa, vai persistir até conseguir? Essa é a pessoa que Kevin é. E além disso, tem um psico alto. E quando a gente fala de um psico alto, a gente está falando de uma pessoa que super consegue se comunicar bem, é articulado, se adapta facilmente a todas as possibilidades que pode aparecer e surgir na frente dele, porque ele consegue se adaptar, seja pessoas ou a cenários. Fê, mas por que isso acontece? Porque esses 3 traços, existe cada um deles uma dor. Quando a gente fala do rígido, que é o principal dele, tem a dor da traição e da troca, ou seja, é uma pessoa que aprendeu a ser o mais perfeito possível para nunca ser a segunda opção e sempre ganhar. Perder para ele não é uma boa coisa. Quando a gente fala do psico, tem a dor da manipulação. E depois, se vocês quiserem saber com mais detalhes, vai lá no feed que tem lá explicando tudo direitinho. Mas o que isso conta? Quanto que ele é uma pessoa que não gosta de dever, ele prefere ajudar do que ser ajudado, é alguém que normalmente se desdobra para conseguir entrar num acordo claro, ou seja, sempre é na base da troca e tem aí uma facilidade de conseguir influenciar pessoas e conseguir aí trazer o melhor dessas pessoas também. Então, muito positivo. E o
esquizo, como eu já falei, tem ali um pouquinho do medo da rejeição, é a sua dor base, mas, como eu falei, é só o terceiro dele, então não é tão evidente. Mas a criatividade, a facilidade, se desligar do mundo real para ir para o mundo imaginário é muito fácil. Então eu trouxe aqui pontos bem positivos sobre esses traços. Essas pessoas normalmente são pessoas um pouco maiores na parte de cima, ou seja, são triangulares, são harmônicas, então quando você olha para a pessoa tem uma harmonia, né? Tem músculos desenhados, face muito bem desenhada e acaba ali com o esquizo com um olho um pouco mais evidente, uma cabeça um pouco mais evidente. Então, para vocês saberem o formatinho. Então, agora que vocês já sabem um pouco da minha visão sobre Kevin, eu vou chamar Kevin para a gente conhecer ele juntos e conhecer um pouquinho da história dele e ver o que ele acha da análise. Combinado? Deixa eu ver aqui como eu chamo Kevin. Vocês estão continuando me escutando? Sejam bem-vindos. Eu tô vendo aqui várias pessoinhas chegando. Uma ótima noite para todo mundo. Fiz uma pequena análise ali de Kevin, que vai ser meu convidado hoje. E vocês fiquem tranquilos que tem muito papo aí pela frente. A intenção é que seja um bate-papo leve, que vocês também podem aí participar, fazendo perguntas, trazendo o que vocês quiserem aí pra gente, tá? Oi, Kevin! Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. O pessoal que tá aqui nos assistindo também tá ouvindo o Kevin, tá vendo o Kevin. Oi, gente, vou dando uns oizinhos aqui, porque tô aproveitando e vendo. Não sei se você consegue ver os comentários, Kevin. Consegue? Consigo sim, consigo. Perfeito. Então, Kevin, tava me ouvindo? Estava ouvindo tudo, fiquei abismado. Sério, eu vou querer saber mais. Ótimo, então vamos ter um bate-papo aqui sensacional para você conhecer um pouco mais sobre isso. Eu não sei se você conhece sobre análise corporal, já ouviu falar em algum momento? Já ouvi falar. Eu sou formado em analista comportamental, não corporal. Corporal eu acho muito louco, é um dos meus próximos estudos, se Deus quiser. Ai, que legal. Eu fui dar uma olhadinha para vocês conhecerem Kevin. Kevin tem ali, né? É coaching, ele também é empresário, diretor, tem várias questões, né? Também dentro do comportamento humano, trabalha com pessoas, eu acho que a gente pode falar, e aí eu vou falar por mim, quero ficar à vontade, mas a gente é um apaixonado por gente. De alguma maneira, essas coisas que estressam a grande maioria das vezes, porque vamos contar que, gente, é um troço que dá uma estressada de vez em quando, né? Também fascinam. Faz com que a gente tenha aí a curiosidade de entender um pouquinho sobre elas. Então, eu vou pedir para você se apresentar pra gente antes da gente começar esse papo, pode ser? Pode, você me resumiu completamente. Meu nome é Kevin Douglas Oliveira, já fui atleta de jiu-jitsu, hoje não faço mais parte de atletismo de jiu-jitsu porque eu me machuquei o joelho, pretendo voltar, mas não com a mesma intensidade, mas simplesmente para ajudar essas pessoas do campeonato, ajudar elas nos treinos. Eu ajudo pessoas há muito tempo já com coaching online, presencial, sou autor de um livro, tenho uma mecânica junto com meu pai, tenho um estúdio de podcast que é esse que vocês estão vendo, tenho um canal também, e sou palestrante. E a minha vida é resumida a pessoas, sempre. Não, o mais extraordinário, Kevin, porque uma das coisas que eu não falei, eu vou trazer aqui para você nesse exato momento. Lembra que em algum momento eu falei assim, ele tem o traço de rigidez como seu principal? Uma Sim. das principais características do traço da rigidez, além da competitividade, que você já falou, né, que fez aí, participou de uma arte marcial como campeonato, então já mostra essa competitividade, ela tem uma facilidade de ser versátil, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei vocês, mas eu escutei pelo menos umas 5 coisas que Kevin hoje faz na vida. Provavelmente. Eu trouxe o jiu-jitsu justamente porque você falou de competitividade. Então, isso comigo é no futebol, quando eu jogo, no videogame, no jiu-jitsu, em qualquer lugar que eu esteja, tem que existir a competitividade. Porque senão eu não cresço, eu sei também que a outra pessoa que está do outro lado também não vai crescer. Querendo ou não, a gente traz a competitividade, existe 2 meios, e aí eu vou pedir para você me ajudar explicando um pouquinho sobre isso também, porque quando a gente fala de competitividade, as pessoas sempre levam pro lado ruim da coisa,
Mas sempre existe dois lados de tudo que nós temos, seja de qualidades ou até mesmo pessoas que veem defeitos. E quando a gente fala de uma pessoa competitiva, ela tem várias qualidades que ela pode utilizar em vários contextos, igual você colocou, né? Jiu-jitsu, futebol, videogame, várias coisas que você aí já faz. Mas também no nosso dia a dia, porque se você não tem uma competitividade com você mesmo, porque existe dois tipos de competitividade, né? Que é aquela que você faz com o outro, que também você tem aí uma tendênciazinha de ter, porque perder não é uma coisa que você gosta, mas acho que a competitividade mais legal é a que você trabalha em você mesmo. Então, por exemplo, conta pra mim um pouquinho por que você foi virar coach? O que foi o que te causou essa, nossa, quero estudar sobre isso? Eu sempre tive, tipo assim, quando eu era mais jovem, nunca tive uma visão clara do que eu queria. E isso me atrapalhava muito. Eu até tinha muitas ideias, que nem você falou, só que eu não conseguia colocar em prática porque eu não sabia como começar, como executar, qual caminho seguir, qual caminho que era mais prático, então eu só ia. Esse só ir me levava a várias desistências, me levava a perder muito dinheiro, perder negócios, perder amizade, e era muito usado pelas outras pessoas, e eu não gostava disso, eu não sabia como me sobressair sobre isso. E eu falei assim, comecei a estudar, e aí eu achei o coaching. Isso há uns 6, 7 anos atrás. E quando eu fiz o coaching para colocar isso em mim, eu acabei falando que eu gostei da parada e eu vou trabalhar com ela. Porque realmente mudou minha vida. Mudou mesmo, tipo, muita coisa, né? Hoje eu consigo ter clareza, hoje eu consigo executar os meus projetos, executar as coisas que eu faço com muito mais facilidade. Tem planejamento estratégico atrás de tudo que eu faço, né? Então isso me facilitou muito. A não ser lidar também com as minhas dores, com os meus traumas, com você disse aí que você trouxe, é real. Eu hoje continuo com as minhas maiores forças. Só que essas minhas maiores forças eram reflexo das minhas maiores fraquezas. Hoje não. Consegui lidar com as minhas maiores fraquezas, só que eu nunca quis abandonar minhas maiores forças. Porque eu sei que com elas eu era muito forte. Só que qualquer gatilho que me dava, eu enfraquecia, né? E aí eu consegui lidar com as minhas maiores fraquezas e eu falei assim, não, mas eu não quero que as minhas maiores forças vão embora. Então eu trabalhei muito para que eu mantivesse elas. A rigidez, a competitividade. Então isso tudo era um reflexo de trauma. Hoje não. Hoje é algo que eu instalei na minha vida e eu falo, eu quero isso para mim. Porque eu sei que foi com isso que eu consegui sair de um buraco tão fundo e vai continuar comigo. Perfeito. E assim, uma das coisas que é muito legal, que o coaching, querendo ou não, teve um momento meio que uma febre sobre, né? E aí a gente passou meio que por um momento que o coaching já não era mais levado a sério. Que era uma coisa como se fosse mais um charlatão, vamos dizer, nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar, gente, que toda vez que a gente está falando de não importa qual é a forma, mas você está falando de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e qualquer outro profissional que você vai procurar, não tem a ver com a profissão, tem a ver com a pessoa. Então, o coaching, eu vou encontrar coaches que são ótimos, que fazem a diferença na vida das pessoas mesmo. Eu acho que quando a gente começa a estudar algo referente a desenvolvimento humano, a conhecimento, a autoconhecimento, primeiro a gente muda a gente, que é o que você trouxe, para depois a gente ter a sensação de conseguir fazer isso com o outro. Você trouxe um ponto muito interessante, eu quero explorar um pouco sobre isso. Os seus traços, que são esses 3 que eu tinha comentado antes, têm uma tendência muito grande à procrastinação. Por quê? Porque como você tem um excesso de perfeccionismo, pela a necessidade de não fazer, sabe, não fazer meio termo, você quer entregar o mais perfeito possível, aí quando você não consegue fazer, aí você fica assim, se eu não vou conseguir fazer, é melhor nem fazer, se não vai ficar bom, é melhor eu nem começar. Então, é uma tendência disso. E eu acho que vários por aqui que estão nos ouvindo sejam sempre muito bem-vindos. Gente, fica à vontade para participar aqui do nosso bate-papo. Me conta aqui, você procrastina? Já deixa aqui nos comentários para a gente saber se vocês também têm essa tendência, né, de procrastinar. E isso, pro Kevin, dentro do que eu vejo da tendência comportamental, provavelmente era uma realidade. Ou seja, alguém muito bom de iniciativa, mas a acabativa, ela não é tão fácil assim. E aí, quando eu conheço, né, eu também sou formada em coach, eu também tenho essas formações de análise comportamental e coisas nesse sentido. Uma das coisas que eu acho mais legal é que a gente aprende a trabalhar ferramentas para lidar com isso.
Hoje, como é isso pra você? Você era realmente um procrastinador? Como era isso? Você falou, eu tava meio perdido, não sabia o que eu tava fazendo. Me conta um pouquinho. Quando eu não encontrava mais forma de conseguir executar tal ato, eu parava. Procrastinação pura. Quando eu não via mais propósito naquilo que eu estava fazendo, também procrastinava, né? Era o fato de, tipo assim, acordar e não ter vontade mesmo de fazer aquilo que eu estava fazendo com tanto ímpeto lá atrás. Aí eu entendi que, se eu não tiver com a minha visão clara, não acontece. E se eu colocar muitas ideias, muitos projetos para andar de uma vez só, também vai me trazer também a procrastinação. Então eu entendi que eu tinha que montar um planejamento no qual eu tinha datas para cumprir tais atos, né? Os mais importantes, com mais prioridades, ou com menos prioridades, uma meta mais curta, uma meta mais longa. Isso fez com que eu, tipo assim, uns 90% parasse com a procrastinação. Os outros 10% eu deixei em mim também. Porque eu falei assim, tem coisas que eu tenho que conseguir enxergar que realmente não é aquilo. Só que a vontade vai vir. Então esses 10% tem que ver dentro de mim para que faça com que aquilo morra rápido antes que eu perca muito tempo naquilo. Né? E aí, tipo assim, é bom você ter clareza de tudo que você faz. Que nem, eu tenho um flip chart aqui. Todas as minhas ideias são pautadas em datas. Tem data, tem mês para acontecer. Geralmente as minhas coisas acontecem muito antes. Porque eu coloco tudo, até os meus, tipo, eu tenho meus objetivos que eu falo que meta para mim não funciona, né? Eu tenho os meus objetivos a serem cumpridos. Todos eles me levando a um propósito único, que é mudar a vida de pessoas. Então, tipo assim, eu tenho os meus projetos, eu tinha o meu projeto de construir meu escritório, eu tinha o meu projeto de construir a minha estrutura da empresa, construir. Isso para o final de 2025, isso há 5 anos atrás. No primeiro ano eu já tinha conquistado tudo. Entendeu? Porque eu tinha a data para tudo acontecer. Eu tenho chamado, acho que você já deve ter ouvido falar, que é ensaio mental. Então eu pratico ensaio mental comigo mesmo. Então eu já vivo aquilo a minha experiência que eu quero. Eu já me coloco lá, eu vivencio tudo aquilo. E eu venho retornando mês a mês e ano a ano aquilo. O que eu fiz um mês antes? O que eu fiz um ano antes? O que eu fiz 6 meses antes? Então eu vou colocando tudo isso no papel. Porque eu falo assim, quando você já viveu, o caminho é muito mais fácil para ser seguido. Você já sabe o que você fez, já está tudo ali. Perfeito, gente. Essa ferramenta que ele está trazendo, eu acho muito válido. Se você tem um papel, uma caneta, é bem válido vocês trazerem isso como uma forma para vocês também aplicarem no dia a dia. Porque assim, quando ele fala, né, eu já vivi, isso é muito real. Eu penso assim, se você nunca na vida andou de bicicleta, primeira vez que você vai andar, a sensação provavelmente é que não vai dar boa. Então você vai cair, vai se ralar e coisas nesse sentido. Porém, se você já fez uma vez na sua vida isso, você vai fazer uma segunda, por mais que você não tenha a melhor prática do mundo, você já sabe pelo menos qual é o equilíbrio manter, qual que é a força mais ou menos que você tem que colocar, e as coisas vão ficando mais fáceis. Quando ele fala desse ensaio mental, ele está falando justamente disso, que a gente pode imaginar como nós estaremos dentro desse objetivo. Então, quando eu alcançar, o que é que eu quero alcançar, como eu vou viver o que eu quero alcançar, e aí a partir disso ele faz quase um retrocesso. Ou seja, beleza, para eu viver isso, o que eu tive que fazer um mês antes de acontecer tudo isso? O que eu tive que fazer 2 meses antes? O que eu tive que fazer 3 meses antes? Para que isso, gente? Para ficar mais fácil vocês terem objetivos pequenos. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu esses dias estava falando sobre isso. Eu tenho 2 trabalhos no geral. Na verdade, a gente tem vários, né? Mas assim, 2 mais específicos. Eu sou consultora de RH. E quando a gente é consultora de RH, a gente fala, né, para pessoas referente ao trabalho em si, então nesse setor mais empresarial. E tem a parte ali que eu faço de terapia. Então, setor empresarial é até mais fácil. A gente fala muito sobre metas o tempo inteiro, né? Fala muito sobre o objetivo, aonde você quer chegar e tal. E quando você tem essa ideia de eu quero chegar lá no final, eu vou trazer uma coisa qualquer, tá? Quero emagrecer 30 quilos em 2 meses. A primeira pergunta é, você engordou 30 quilos em 2 meses? Acho que não. Então, a primeira coisa que você tem que pensar... Tá, para chegar até lá, agora eu emagreci, imagina você magro. O que aconteceu até você chegar nisso? Porque milagre não foi. Alguma coisa correu. Então, essa ferramenta é muito válida. É isso, Kevin? É isso mesmo. E essa ferramenta que eu uso é para tudo também. Eu falo assim, tem as pessoas que eu atendo, eu falo assim, qual que é o seu maior sonho?
As pessoas nem sonho têm. A maioria que eu estou atendendo hoje em dia não tem nem sonho. Então eu pego, trabalho a Dream List, que é a lista dos sonhos, e depois, através dessa lista dos sonhos, eu já entro com o ensaio mental, que eu chamo isso de carta da manga do coaching. É a ferramenta que, tipo assim, a gente aprende com psicologia positiva e a gente traz para dentro do coaching. Porque realmente funciona muito, viu, galera? Tem embasamento científico através disso. E eu não vou mentir, já fiz isso com muita gente que às vezes tinha até problemas familiares e que não conseguia nem conversar e resolver esses problemas. Através do ensaio mental, essas pessoas conseguiram criar a coragem em saber uma forma de chegar até a pessoa, e eu juro pra você, a forma que eles descreveram, que a gente colocou, foi a forma realmente que eles chegaram e fizeram. E aconteceu. Sensacional. E assim, é uma ferramenta que parece ser lúdica, porque as pessoas tendem a achar que quando a gente propõe, né? Eu trabalho muito com ferramenta. Uma das minhas formações é em PNL. PNL tem muito do coaching, que é trazer essas ferramentas para aplicação do dia a dia. Então, quando a gente traz ferramentas, tem dois tipos de ferramenta, né? Tem a ferramenta que é diária. Então, olha, sua meta é X, o que você tem que fazer para cumprir isso? Então, sua pequena meta, ou seja, suas pequenas metas até alcançar a meta total, o que vai ser? Prática. Muito bom. Mas existem algumas metas e algumas coisas que a gente coloca no dia a dia para eles que são lúdicos, ou seja, uma ferramenta que você vai utilizar da sua imaginação, que muitas vezes a gente acabou perdendo com a adultidade, né? A gente vai ficando adulto e a gente vai perdendo essa sensação do imaginar e a gente não entende qual que é o nível da força que os nossos pensamentos têm, da imaginação do cérebro. Quando a gente fala que algumas coisas são científicas, gente, é quando a gente fala assim, ó, o nosso cérebro ele é uma máquina, ele é literalmente programável. Então, a partir desse momento que você traz para ele uma coisa que você consegue fazer, ele cria ali um caminho neural, que é uma coisa que antes talvez não existia, e a partir daí ele consegue fazer. Então, vocês têm que entender que quando você aprendeu a falar, você não saiu falando de qualquer maneira do nada da barriga da mamãe. Teve ali um processo. E quando a gente vai crescendo, esse trabalho que eu faço, Kevin, a gente fala muito sobre a primeira infância, que é onde a gente tem os maiores impactos mesmo traumatizantes dentro do que a gente vai viver pro resto da vida. Mas a gente falar dessas crianças, quanto você não imaginou enquanto era criança? O quanto você não brincou enquanto era criança? E a gente vai perdendo isso, né? Muito. Inclusive, você deve ter assistido as duas vezes, você viu a minha maior briga com o menino que grava comigo aqui é sobre isso. E eu falo pra ele, a nossa vida presente é baseada todinha na nossa infância. Os problemas, as dificuldades, o nosso sucesso é baseado na nossa infância. É tudo aquilo que a gente absorve lá atrás, é tudo que fazem conosco e o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Né? E eu falo, a maioria das pessoas hoje não alavanca porque tem problemas emocionais lá atrás que travam elas. A maioria delas. Exato. E elas replicam. E eu não sei se você concorda comigo, mas elas replicam. É um problema que aconteceu lá atrás, ela replica na vida dela por essa. Enquanto ela não colocar um ponto final, ela vai replicar por essa vida dela. E a gente tem que entender assim, gente, que a gente não tá fazendo isso porque eu quero continuar vivendo um problema. Não é isso. Lembra que eu falei que o cérebro é programável? Então, quando a gente fala que até os 7 anos de idade você aprendeu a ser quem você vai ser, ou seja, qual que vai ser seus comportamentos, como você vai lidar com as suas dores, com as suas emoções, é porque até os 7 anos você aprendeu a andar, a falar, a fazer tudo que você faz. Depois você foi aprimorando. Quando a gente fala de comportamento e de emoções, é da mesma forma. A gente aprendeu só até ali. Depois a gente pode aprimorar ou não, porque tem um bando de gente aí que também não aprimorou, né? Não sei se você concorda comigo, mas tem um bando de adultos que são crianças ainda de 7 anos de idade. Mas a partir daí, vocês têm que entender que o cérebro tem duas funções básicas. A função dela é te manter vivendo, ou seja, que você sobreviva, e a segunda é poupar energia. E a forma que ele faz para poupar energia é automatizar tudo. Então, por exemplo, que ele está falando que replica, tem muito a ver com isso. Que é a questão de, você aprendeu lá atrás que quando você chorava, as pessoas prestavam atenção em você, tinham pena de você, a partir daí você conseguiu o que você queria. Quando você cresce, você vai continuar nesse lugar, porque seu cérebro aprendeu que dessa forma você não morre. Então ele não está fazendo por maldade, ele está fazendo para te deixar vivo. Só que ele criou uma forma para fazer isso. E nem sempre é a melhor maneira, né? Aproveitando, e aí se você não quiser, fica à vontade para falar, tá, Kevin? Vamos trocar de assunto? Porque aqui é um bate-papo. Então estamos aqui e não tem nada formal, entendeu? Pode falar, vamos trocar de assunto. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito bom. Que é assim, ó.
O nosso presente, ele tem a ver literalmente com o nosso passado. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei justamente nisso, em mostrar as histórias das pessoas e como que reflete no dia a dia que elas têm hoje. Porque quando eu falo que você é uma pessoa competitiva, quando eu falo que você é uma pessoa que articula muito bem, ou seja, você consegue influenciar normalmente as pessoas, você não aprendeu isso agora. Você aprendeu isso muito antes. Então, a pessoa que tem um psico alto como você é porque aprendeu de alguma maneira lá atrás ou a fazer pirraça para a mãe dar o que queria, ou a falar, mamãe, te amo. E aí ela lá ia dar o que você queria. Então, você aprendeu a ter um super poder de entender o que as pessoas querem ouvir para você conseguir aquilo que você quer. E tudo isso aconteceu até os 7 anos de idade. Normalmente o psico é de 1 a 3 anos, mais ou menos. E o rígido, que é o que eu falo que é o seu traço principal, foi dos 5 a mais ou menos 7 anos de idade, que é quando você começa a descobrir o mundo em pares. E aí eu vou te perguntar, você, como é a sua vida de maneira geral? Quem é o Kevin sem ser o coaching, sem ser o empresário? Qual era o Kevin criança, assim? Qual é a sua estrutura familiar? Pode contar pra gente um pouquinho? Se você se sente confortável. Não, acho que eu sinto, tô tranquilo. Eu sou adotado desde 1 mês de idade. Conheço as 2 famílias, tanto de um lado quanto do outro. Hoje me relaciono bem mais e bem melhor com elas do que antigamente, né? E isso lá atrás talvez tenha me causado um impacto. Até o momento que eu entendi, eu falei assim, opa, peraí, talvez seja isso que esteja me travando. E aí foi quando eu comecei a resolver essas pendências todas dentro de mim mesmo, né? E conforme eu ia fazendo com isso, melhorando minha vida, melhorando meus pensamentos, melhorando minha intimidade com todos ao meu redor ali, da minha família biológica, da minha família adotiva, eu vi que as coisas estavam melhorando para mim. E isso funcionou real. Fiz, lógico, muitas técnicas do coaching me ajudou, minha igreja me ajudou. Quando eu entendi isso, eu fui muito mais a fundo na igreja, através da religião, para que eu conseguisse me ajudar, a espiritualidade. E aí eu fui abrindo minha mente, fui lendo bastante livro relacionado a desenvolvimento humano, e aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu também entendi quando você falou assim, de persuasão, quando você falou assim, do troca-troca. Quando você troca uma coisa com o outro. Quando eu comecei a entender que eu conseguia as coisas, sabendo que as outras pessoas queriam, eu arrumava um jeito de conseguir aquilo que ela queria para conseguir o que eu queria dela. Exato. Sempre aconteceu. Quando eu entendi isso, eu falei assim, a minha forma de persuadir é essa. Eu tenho que entender o que as pessoas querem, entregar para elas, porque geralmente o que eu quero, às vezes, é maior. Só que eu preciso que ela venha e me dê esse algo maior que eu preciso dela. O que que é? Não sei, às vezes vamos supor, eu quero fazer uma troca com a minha esposa. Eu não vou ficar falando para ela que eu vou fazer tal coisa. Eu só vou pegar e vou entender o que ela quer e vou fazer. Quando eu quiser, eu vou pedir para ela, eu vou falar com ela e praticamente já está aceito. Então é a forma que eu arrumei, que eu entendi dentro de mim que eu conseguia persuadir através dessa forma, né? E aí não foi só isso que eu entendi. Quando eu comecei a me abrir para esse mundo, que eu comecei a me resolver internamente, eu entendi da forma de persuadir, eu entendi na forma de me comunicar, que eu também tive que aprender a me comunicar. Cara, só falar para você que eu tive que aprender a orar, eu tive que aprender a orar, eu não sabia orar. Sim. Então a comunicação foi muito boa para mim, muito importante nesse aspecto, só que antes de tudo isso eu precisei me resolver internamente. Caiu como uma bomba, porque eu busquei o coaching para me resolver algumas coisas pendências de negócio, e aí eu vi que o meu problema não era aquele. Eu fazia as coisas, eu tinha iniciativa, eu fazia as coisas acontecerem. Só que vinha uma enxurrada de coisas para parar aquilo. Foi quando eu entendi que o que me barrava era realmente o que acontecia comigo lá atrás. E aí eu comecei a entender, estudar, fui estudar mais, estudar psicologia. Não fiz psicologia, mas eu estudei algumas coisas, fiz psicologia positiva, né? Com a Flora Victoria da SBC Coaching. E aí eu entendi, tipo assim, que o florescimento humano só acontece quando a gente abre a nossa caixa. O que é a caixa? É a nossa mente. Abrir ela para a vida. E eu tenho uma pergunta que até hoje eu faço essa pergunta para as pessoas, e elas mesmas, as pessoas, quando elas recebem esse impacto, elas falam. Elas respondem 1, 2, 3. Eu faço 3 vezes essa pergunta. Aprendi através de um vídeo apresentado por um amigo meu, e que até hoje a gente responde, mas mesmo assim ainda fica sem resposta. O que é a vida? O que é a vida? Você vai me responder 3 vezes. Eu vou pegar a sua resposta, eu não vou falar que está errado não, só vou entender ela e vou refletir em cima da sua resposta. Mas você vai ficar muito mais perdida,
do que como se você tivesse não tivesse perguntado isso para você antes. Quando a gente começa a pensar, existe uma coisa, né, do abrir a caixa que eu acho sensacional, que é aquela história que uma mente aberta nunca mais se fecha. Mas eu prefiro uma frase muito mais popular, que é assim, ó, uma vez visto, nunca mais não visto, gente. E é bem isso. Então, quando você me faz essa pergunta, e aqui, ó, vou fazer para você essa pergunta, hein? Tô vendo que tá chegando gente, tô tentando dar uma acenada para vocês, não tô falando oi, mas que bom que vocês estão acompanhando o nosso bate-papo, espero que faça a diferença e impacte vocês positivamente no nosso bate-papo, mas eu quero que vocês também conversem comigo, por favor. Então, responda aí, para vocês, o que é a vida? Vamos deixar, porque eu gostei da pergunta, tá, Kevin? E aí, quando você fala, tipo, o que é a vida, eu sou uma pessoa bem aleatória, de uns papos bem aleatórios, tá? E aí eu tava assistindo ontem uma série um pouquinho antes de dormir, e aí a última frase da série, antes de eu desligar para dormir, tinha sido assim, ó, realmente a vida é só uma distração da morte. Essa foi a última frase. E aí na hora que você me perguntou, foi muito legal, porque quando eu lembrei disso. É lógico que o episódio tratava de várias coisas, do medo e da morte, era uma série de comédia, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso, porque era uma série de comédia, mas dentro do humor sempre há um pensamento. Então, eles colocaram isso, tipo, não, eu entendi que realmente a vida é só uma distração até a morte, então vamos viver da melhor maneira possível, sem pensar nisso. Então, basicamente, eu acho que é uma forma de responder essa pergunta também. É uma distração da morte, porque a gente não sabe ainda com toda certeza, né? Cada um com as suas fés, mas o que acontece lá. Não importa o nível e a essa pergunta de novo. Se eu te fizesse essa pergunta de novo, o que é a vida? Vamos lá, o que é a vida? Para mim, agora eu trouxe da série, mas eu vou trazer para mim. O que é a vida? Para mim, a vida, ela é aquilo que flui dentro de uma sociedade aí, independente de quais são as pessoas que participam dela, e que faz ela acontecer. Porque se você não estivesse fluindo e fazendo, ela também não existiria. Aquela história do... Se uma árvore cai e ninguém tá para ouvir, será que eu ouvi barulho? Interessante. E eu te pergunto mais uma vez, o que é a vida? Vamos pensar. Vocês podem responder aqui comigo, tá? Por favor. Não vou ficar nessa berlinda aqui sozinha, não. Por favor, eu queria que todos respondessem também o que acham. Não quero ficar nessa berlinda aqui sozinho, não. Então, vocês dão o seu jeito de responder aqui, coloca alguma coisa, nem que seja um Fernanda, eu vou deixar com você, mas vocês comentem aqui, por favor, quero ouvir. Então, o que é a vida? De terceira vez sendo perguntada. O que me veio foi o sopro do presente, sabe? Eu tenho algumas discussões sobre a questão de o que você pensa sobre a vida e coisas nesse sentido, no sentido até religioso da coisa. E aí muitas vezes eu falo assim, não, sério que vocês pensam que foi soprada a vida, literalmente e tal? E as pessoas me respondem que sim. E aí eu falo, que legal, né? É o entregar. Para mim, a vida é um presente de desfrute, vamos dizer assim. Acho que seria isso. Que não deixa nenhuma das outras duas sem respostas. A Cíntia colocou ali, ó. A vida é os momentos bem vividos. Show de bola. A Zi também respondeu. Ela colocou, a vida é uma dádiva. Apenas tem que saber viver da melhor forma possível. Vamos trazendo aí, tá, gente? Quero mais respostas. Para você, Kevin, o que é a vida? Antes de eu te responder o que é a vida, eu vou te falar, quando eu ouvi essa pergunta, eu respondi as minhas 3 vezes. Não existe resposta errada para essa pergunta. Mas existe a forma com que você responde essa pergunta, é a forma que você vê a sua própria vida. Então, eu sempre fiquei pensando nisso, martelando, e eu acho que eu fiquei umas 3 semanas com o meu amigo aqui, que senta comigo, falando sobre isso. E ele falava um termo e eu falava outro, até que depois, passando muito tempo, eu fiquei refletindo, eu falei assim, a vida, quando a gente responde o que é a vida, a gente falando sobre nós mesmos, momentos bem vividos. Aí eu tenho que pensar, quais foram os meus momentos bem vividos? Eu faço isso com frequência? É isso que eu tenho que pensar sobre essa pergunta. É essa reflexão que eu tenho que trazer. Porque eu vou responder 3 vezes. Eu tenho que pegar as minhas 3 respostas
eu tenho que refletir sobre elas e falar assim, eu estou aplicando isso na minha vida? Porque às vezes eu vou responder ela, mas será que eu estou vivendo da forma que eu estou falando? Então, para a minha vida, eu já falei que a vida é propósito, eu já falei que a vida é, que nem eu gosto de dizer, né? A vida é naquilo que eu acredito. A vida, para mim, é aquilo que eu acredito. Eu encontrei essa resposta tendo esse pensamento. Então, tipo assim, quando eu falo, eu acredito, eu tenho que estar vivendo isso. Então, eu falei assim, o acreditar, ele é vivência também. Porque não adianta eu ter fé se eu não acredito. Né? Não adianta eu falar assim, sou cristão, se eu não acredito, eu tenho que acreditar. Então, o acreditar é viver. Eu tenho que estar vivo para acreditar. Então, eu peguei e falei assim, é baseado em tudo para mim na vida hoje, depois que eu tive essa resposta, é baseado no que eu acredito. Eu acredito que eu sou... Existo? Hã? Se penso, logo existo? Para mim, praticamente, eu penso, quando eu encontrei essa resposta, eu falei, se penso, logo existo. E isso é muito legal, porque pensa assim comigo, olha, quando você fala sobre como você vê, lembra que eu falei que você é de um mundo muito mais imaginário do que o mundo real? Porque você gosta de estar nesse mundo de ideias? E aí, quando para você se penso, logo existo? Entende que é isso mesmo. Pensar? Então, isso é muito interessante, porque quando você fala assim, ó, é viver bem. A vida acontece quando estamos vivendo bem. Mas o que é bem? Qual que é o contexto de bem? Porque quando a gente leva para esse contexto, as pessoas acham que bem é só quando nós estamos alegres e felizes. Quando a vida está funcionando da maneira que eu quero, quando a vida está funcionando da melhor forma possível e imaginável, ou vivendo no Jardim do Éden naquela ideia de estamos aqui de férias pro resto da vida pelados e estamos bem, entendeu? Mas a vida não é só isso, né? Eu vejo o viver bem, eu falo muito sobre isso, que é assim, ó, você tá aonde você tá vivendo? Você tá fazendo aquilo que você tá vivendo? Porque pensa assim, ó, mesmo que eu esteja triste, e hoje eu escutei a frase do, estou tentando parar de chorar porque é ruim. E aí a frase é, por que é ruim chorar? Desde quando demonstração de sentimento é algo ruim? É ruim quando eu estou vivendo coisas que eu não estou nelas. Você tem filhos? Não tenho. Não? Então tá. Então eu vou falar dentro do meu conceito, porque eu também não tenho filhos. Então, por exemplo, uma das partes mais legais pra mim é chegar em casa e só ver meus gatos brincar aleatoriamente. Eu não tô fazendo nada. Mas pra mim aquilo é muito bom. Porque eu estou vendo a vida acontecer e eu estou ali. Minha mente não está em nenhum outro lugar que não naquele. A gente está vivendo tanto, e aí eu não sei você, quais são os clientes que chegam para você. Mas a grande maioria dos meus clientes, a grande maioria dos problemas deles, é óbvio que foi causado no passado, que a gente já falou sobre isso, a nossa vida atual tem a ver com as dores que nós tivemos lá no início, mas muito deles a gente está repetindo no presente só por não estar prestando atenção. Então eu tenho pessoas que estão dentro do trabalho pensando na casa, eu tenho pessoas que estão dentro da casa pensando no trabalho, tem pessoas que estão nas férias pensando no trabalho, e aí tem pessoas que estão no trabalho pensando nas férias. Gente, desde quando isso é viver? Então o bem, ele é bem relativo, concorda? Bem relativo. E você falou assim que eu sou um tipo de pessoa que eu não paro mesmo, real. Eu falo assim, eu falo para algumas pessoas, enquanto a minha vida estiver aparecendo uma tela de batimento cardíaco, aí eu estou vivendo. É embaixo e em cima. Para mim tem que estar embaixo e em cima. Se eu estiver fazendo uma coisa só, eu me enjoo muito rápido. Então, se eu estou jogando videogame, eu vou jogar 1 hora de videogame, daqui a pouco eu vou ler um livro, daqui a pouco eu vou assistir uma série. Mas eu gosto. Mas eu não paro. Mas eu vou absorver tudo que eu estou fazendo. Se eu estiver jogando videogame, aquela 1 hora que eu estiver jogando videogame, eu vou absorver ela total. Daqui a pouco eu vou, ligo minha série, assisto minha série, vou absorver, posso estar lendo livro, jogando bola. No momento em que eu estiver imerso naquilo que eu estou fazendo, eu não foco mais em nada. Eu só quero focar naquilo que eu estou fazendo naquele momento. É aquilo que vai me trazer paz? Vai me desligar de todos os meus outros ambientes? Vai. Então eu vou fazer isso. Não deu mais, eu vou para outra coisa. E essa é a dica mais sensacional, assim, a análise corporal, que é o que eu faço, é só uma ferramenta. É só para eu te olhar e entender aonde eu vou ter que trabalhar possivelmente. Então é só uma ferramenta. O que a gente faz verdadeiramente dentro de uma terapia, ou no coach, ou qualquer outra coisa, né? É entregar ferramentas para que a pessoa consiga viver da melhor maneira do jeito que ela é. Então, quando eu falo assim, você é uma pessoa extremamente energética, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo.
Isso não é um problema. O problema é quando você faz essas coisas não estando lá fazendo. Aí a gente faz tudo pelos copos e a gente nem vê o que está sendo acontecido ali dentro. Então, acho que você descobriu uma forma de fazer dentro daquilo que é confortável para você, mas ainda desfrutando. Porque também não adianta fazer tudo isso que você está fazendo sem nem prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então, isso é bem positivo. A Cíntia colocou, verdade, a vida é isso mesmo, altos e baixos, quando parar, acabou. Real. E é bem isso, né? É bem isso, tipo assim, quando eu pego e falo sobre a minha vida, eu desfruto até mesmo dos momentos ruins. Por que eu costumo falar isso? Antigamente não. Por isso que eu rapidamente parava o que eu estava fazendo, porque eu não aguentava nem a pressão do estar ruim aquela situação. Então hoje não. Que nem eu costumo falar, se eu estiver fazendo qualquer dessas coisas, você pode ter certeza que quando eu for enfrentar aquele problema, eu vou enfrentar muito melhor. Se eu estiver jogando videogame, pode estar caindo um terremoto sobre as minhas coisas aqui. Eu vou ter que parar uma hora. Eu vou jogar meu videogame. Você pode ter certeza, eu vou me desligar. Quando eu vou voltar muito mais claro para resolver aquele problema. Muito mais calmo, muito mais propenso a resolver muito mais rápido, mais simples do que eu faria se eu estivesse vivendo aquele problema ali e não tivesse me desligado um pouco. Eu falo que tem uma frase de um livro, eu não lembro quem foi que escreveu. Depois eu vou pesquisar e eu te mando, mas eu lembro que estava assim, eu consigo resolver meus problemas tirando pelo menos uma hora de leitura de um livro. Perfeito. Aí eu aprendi isso aqui, eu falei assim, eu consigo resolver meus problemas, mas antes de resolvê-los eu não posso estar pensando neles. Eu preciso me desligar. Depois sim, talvez fazendo o que eu estou fazendo desligado, ou assistindo alguma série, eu vou encontrar a solução do meu problema. E a parte mais legal, assim, de ouvir você falando, que existe um negócio que chama autoconhecimento. E existe o procurar o autoconhecimento, seja em terapia, seja em qualquer contexto que você vai procurar isso, e existe apenas você se observar. E isso também é autoconhecimento. Quando você vira e fala assim, não importa qual é o tamanho da confusão que eu vou parar uma horinha para jogar um videogame e daqui a pouco eu volto, vai ser mais fácil de conduzir o problema que eu estava tentando antes. E aí eu vou trazer 3 coisas aqui, vocês me escutem, porque para vocês também vai funcionar, tá? Mas quando a gente fala assim, ó, lembra dos 3 traços que eu falei para ti? Que é esquizo, rígido e psíquico. Então seria, o seu real seria rígido, psíquico e aí aqui o seu esquizo. Esses 3 aqui, tem 3 dicas básicas que se você vai sair de um bate-papo e você tem isso, se você usar isso pro resto da sua vida, você não tem mais problemas. Primeiro é, que você acabou de falar, o esquizo, ele precisa ir para o mundo imaginário dele, que não é o mundo real, para ele voltar a se sentir confortável. Eu vou pegar só um detalhezinho que você contou da sua história, só para explicar uma coisa. Quando eu falo do esquizo, a gente fala de um traço de caráter que ainda foi formado dentro da barriguinha da mãe. E lá dentro, aquele bebê não sabia que existia uma mãe, não sabia que existia um mundo, não sabia nada. Mas ele tinha já sensações, que a única coisa que funciona dentro dele naquele momento, e depois eu posso explicar isso para vocês com mais tranquilidade, era o cérebro, porque existem conexões ali pelo sistema nervoso, que vocês podem estudar isso de outras formas também. O que está ligado no bebê é só o cérebro. E aí, quando esse bebê está lá dentro, aonde ele foge é sempre pro cérebro. Então, quando você é adulto e você quer fugir de alguma coisa, é sempre para um mundo que não existe. Então, isso é muito legal. E aí, quando você falou assim, eu sou adotado. Quando a gente escuta falar sobre isso, é comum que um dos traços que você tenha é o traço de esquizo pela dor da rejeição. Não quer dizer que seja real, e aí eu vou deixar isso aqui muito claro, gente, porque quando a gente fala de uma pessoa adotada ou alguém que teve, né, ali de alguma forma, ele tem uma vida boa, né, de conversa, tanto com a adoção ali, tanto com a pessoa que tem ali uma conexão física com ele, de verdade, que geriu ele. Mas pode não ser dessa maneira. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre a gente entende por quais motivos alguém tomou uma decisão. Então, por mais que aquela mãe tomou a decisão que foi o melhor para aquela criança naquele momento, que a grande maioria das vezes é isso que acontece, a dor que aquela criança sente não é racional, ela é só sentida. Então, a dor da rejeição, por exemplo, toda vez que uma mãe... Sabe sobre luta ou fuga? Oi? Sabe sobre o instinto de luta ou fuga, né? Já ouvi falar. Vou explicar bem rapidinho só para todo mundo entender. Todo
toda vez que a gente entra em qualquer sensação de perigo, seja estresse, seja medo, qualquer coisa, o nosso sangue ele vai para as extremidades do nosso corpo, pra gente lutar, literalmente, ou pra gente correr. Então, normalmente o nosso sangue, à medida que nós vamos ficando estressados, com medo e qualquer coisa, o nosso sangue vai para as extremidades. Por isso que a gente sente a mão diferente, vai diferente. Quando é uma mulher grávida, grande parte do sangue dessa mulher está dentro do útero. E quando esse sangue, por qualquer motivo de preocupação, que ela pensa, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Como é que eu vou dar de comida para essa criança? Como eu vou educar essa criança? Eu não sei o que fazer. Sabe essas questões que são uma preocupação e que está sendo positiva, ou seja, ela está se preocupando de maneira positiva? O que esse bebê está sentindo é o sangue que estava cuidando dele dentro daquele útero, fugindo. E aquele útero que um dia foi confortável, quentinho e tudo bem, agora virou desconfortável e frio. O que aquele bebê registra é apenas a sensação da rejeição. Ele não tem conceito de, mas eu tô pensando pelo bem. Não, gente, não tem nenhum conceito disso. Então a dor é essa. E aí o que ele faz? Ele para de se mexer o máximo que ele consegue, porque toda vez que ele se mexe demais, aquela mamãe vai lembrar que tem um bebê dentro da barriga dela, vai começar a se preocupar, e aí aquele lugar vai ficar desconfortável. Para aquele bebê, a única coisa que ele percebe é que o mundo dele está rejeitando ele. Então por isso que quando você começa a achar que o seu mundo está muito, muito fora do seu controle, é normal e é uma dica excelente você fugir para o seu cérebro. Vai jogar, vai ler, vai começar a imaginar quem cria, né? Quem desenha, quem escreve, vai fazer isso porque vai ajudar bastante. Fez sentido? Entendeu essa parte? Sentido, quando eu falei que eu já tinha escutado, é porque eu tinha assistido em algum lugar, que é o que acontece realmente às vezes com o javali, quando uma onça está tentando pegar ele. Os sangues são totalmente trapados dele, para ele ter velocidade para conseguir escapar. E quando você fala assim, tem um lugar para fugir, é real. Porque quando você não tem lugar nenhum para fugir, geralmente eu falo assim que quando você não tem lugar para fugir, você morre. Eu costumo falar isso. Mas geralmente quando a gente não tem lugar para fugir, somente fica vazia, você fica pensando tanta coisa negativa, vem as coisas mais negativas ainda. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, tipo, eu não tenho um lugar para ir, para me refugiar. Então, o que acontece? Eu sou pego por essas coisas. Eu acabo sendo pego por elas. Eu fico preso ali, né? Então, eu fico preso com a minha depressão, eu fico preso na ansiedade, eu fico preso com síndrome do pânico, com muito medo. Então, eu costumo falar para a pessoa, cria um ambiente confortável para você, para que você saia e você consiga respirar e voltar para você mesmo, com mais calma. Porque senão, eu pego muitas pessoas assim, eu já peguei muito mais, hoje eu estou mais tranquilo, mas eu já peguei muitas pessoas assim, que vêm de psicólogo com ansiedade, síndrome do pânico. E é bem comum, porque quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre depressão, é literalmente o nosso cérebro vivendo em um momento que não é o presente. Lembra que eu estava falando sobre isso? Que muitas vezes as pessoas estão vivendo sem estar vivendo naquele momento. Então ela passa o tempo todo pensando no que vai acontecer lá na frente e não vive no hoje e no agora, ou ela não constrói no hoje e no agora para ter coisas boas lá na frente e só fica pensando nas coisas lá na frente, quando chega lá na frente só vai ter coisa ruim mesmo, porque ele não construiu, ou ele fica pensando para trás das coisas ruins que aconteceram. Então, a todo momento, você continua não estando no momento presente. E quando a gente fala, né, da psicologia mais tradicional, muitas vezes é a cura pela palavra. E só a cura pela palavra, às vezes, não é tão impactante para algumas pessoas quanto as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para ajudar e melhorar. Então, primeira dica, gente, se você é uma pessoa que normalmente tem aí a facilidade de fugir pro seu mundo mental, sabe aquela pessoa que normalmente fala assim, nossa, você é desligado também, hein? De vez em quando você dá uma sumida. Ou seja, significa que você provavelmente tem um esquizo bem alto. Ou sua cabeça é mais evidente que o seu corpo, também é um sinal disso. Começou a ter muitos problemas que você não consegue resolver, aproveita, foge. Para onde você quer fugir? Para sua cabeça. Tem momentos, eu e meu marido somos muito diferentes. Ele tem muito esquizo. E eu sou uma pessoa extremamente oral, ou seja, aquela pessoa que quer estar o tempo todo agarrada, o tempo todo junto, e aquela coisa toda. Então nós temos essa diferença. E aí eu aprendi depois disso, porque lembra que a gente muda na gente primeiro para depois querer mudar no outro? E aí eu aprendi o quanto para ele era importante entrar dentro do escritório dele e só morrer jogando, entendeu? Tipo, se ele fica lá durante um tempo, depois ele sai feliz, contente de novo, querendo me escutar, querendo me abraçar. Mas a gente entende como o outro funciona. Então, primeira dica para o esquizo seria essa. Segunda, você está fazendo muito bem, às vezes a gente faz, lembra que eu falei que existe 2 tipos? Ou porque a gente foi se conhecendo, ou porque alguém falou.
Por que um videogame? Lembra que o seu rígido é muito alto? Você gosta de competição? Normalmente você vai fugir para sua cabeça no lugar de competição. Meu marido, por exemplo, também tem uma rigidez muito alta. Mas eu tenho esquisos que não têm rigidez. Esse esquizo, ele vai fugir literalmente para o mundo imaginário. Ou ele vai ler, igual o livro que você falou, que você leu em algum lugar falando, eu preciso tirar pelo menos 1 hora de leitura para resolver a vida. Basicamente é isso, porque essa pessoa provavelmente não tem um rígido alto. Então a leitura funciona para ela porque ela não tem que competir. Mas para você, se não tem competição, não tem graça. Então você já está fazendo isso. Então agora eu vou trazer uma dica também para esse rígido aí, tá, gente? Se vocês é muito competitivo, vocês têm essa sensação de que perder não é uma opção, você quer só ganhar, começa a pensar assim, ó, se vocês estão tendo dificuldade de ser produtivo no seu dia a dia, coloque um momento do seu dia, algum joguinho, alguma coisa que você pode competir. Mas agora vem a palavra-chave, tá? Tem que ser uma coisa que seja o suficiente desafiador para não ser entediante, mas tem que ser uma coisa que você ganha. Porque se você só perder também, você vai criar uma coisinha que chama cortisol, que é um neurotransmissor no seu cérebro, que em vez de fazer bem, vai fazer mal. Então, assim, tem que ser uma coisa que você é bom. Eu, por exemplo, jogo baralho, que eu amo baralho, mesmo que seja no celular. Mas é uma coisa que eu sei que sou boa e que eu vou ganhar, mas eu também posso pegar alguém que é melhor que eu. Então, é desafiador. Então, essa é uma dica pro rígido. Então, tá fazendo super bem, tá? E aí, vou pro pela terceira dica aqui, para te dar um tempinho de falar sobre o seu trabalho, só para deixar isso aqui claro, que eu acho que você já faz muito bem. Lembra do psico? Ele é o traço do acordo claro. Se você fosse sair desse bate-papo aqui, gente, você está nos escutando e vocês querem levar alguma coisa para a vida de vocês, seria isso. Lembre na vida de vocês de fazerem acordos claros, deixar claro o que você quer, o que você espera do outro, o que você precisa do outro e o que você vai dar em troca. Lembra da troca? Isso é acordo claro. Quando vocês não fazem isso, vocês têm uma tendência ou muito grande de sentir dívida com as pessoas, e vocês odeiam isso, porque se você ficar em dívida, significa que aquela pessoa pode te manipular. E a dor maior de um psico é a dor da manipulação. E quando você dá demais pro outro e o outro não te retorna em nada, a chance de você abandonar essa pessoa é 2 tempos também. Que aí você vai achar que essa relação não é tão produtiva. Então, essas seriam as 3 dicas aí que eu acho que você faz muito bem. Você falou do videogame, da competitividade e falou do livro. Eu não sou muito de leitura justamente pela minha competitividade, só que eu tenho que equilibrar isso. Então, uma dica que ela foi é real. Eu tenho que tirar também para leitura, porque eu tenho que equilibrar a minha competitividade. Porque senão eu não paro, eu vou me desgastar também, né? Então eu consigo equilibrar, mas eu só fiz isso quando eu comecei a enxergar. Por isso que é importante você estudar seu autodesenvolvimento. E a primeira coisa, o primeiro passo que eu sempre falo para as pessoas é: comece a olhar para dentro de você. E aí quando você descobrir, no mínimo, um pouco de quem você é, ou quem você já foi, que você mudou um pouco junto com a sua trajetória da vida, já é um grande começo. O pouco que você descobre é muito para quem não descobre nada. Isso é muito real. 1 já é melhor que 0, gente. E isso a gente tem que aprender para a nossa vida em todos os sentidos. 1 é melhor que 0. A Cíntia colocou ali, eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada com laudo. Então, Cíntia, quando é com laudo, né, você fez um teste, isso é muito importante, gente. Vocês têm que parar de achar que tem problemas psiquiátricos porque jogou no ChatGPT. Porque fez um testezinho no TikTok. Ai, não pode falar essa palavra aqui, senão cai. Mas vocês entenderam, a rede vizinha, entendeu? Então, assim, importante sempre testar. E aí eu deixo essa dica pra ti, Cíntia, que é assim, ó, a chance de você ser uma pessoa extremamente intensa é muito grande. E aí faz com que você fique muito mais tempo pensando lá no futuro. Lembra que a gente falou sobre isso? Ansiedade é o excesso do futuro. O que eu te trago como dica para fazer no dia a dia, para dar uma melhorada sobre isso, é que quando a gente é muito ansioso, o nosso cérebro fica pensando todas as coisas possíveis e imagináveis. Tudo que a gente pensa gera energia. Tudo que gera energia e você não coloca em prática, causa insônia, dificuldade de concentração e várias outras coisas. Então, comece a escrever. Tenha o hábito ao seu lado de escrever coisas que você está sentindo, pensando e que está tirando realmente a sua paz, porque é normal pessoas com ansiedade ter essa sensação da tirada da paz.
toda vez que você escreve, você começar a ter esse hábito de colocar para fora aquilo que está preocupando você, vai diminuir a quantidade de energia que está lá dentro, porque assim, ó, vocês têm que pensar que pensamento, gente, é igual normalmente que vai passar, sabe o vizinho chato que bateu na porta querendo a sua atenção, você não deu, meia hora depois ele volta? Pensamento é do mesmo jeito. Então coloca no papel para isso sair da sua cabeça e diminuir a quantidade de energia que está aí dentro, para não causar mais dificuldades que você já está. Se você tem algo, imagino que você também se medique, isso é muito importante, continue fazendo o seu tratamento, não só medicamentoso, mas terapia, psicólogo, o que você precisar aí para conseguir ter o melhor da sua vida. Kevin, quer complementar alguma coisa? Que eu ia pedir para você agora trazer algo que você queira. A gente está quase encerrando, né? Mais ou menos 1 hora de bate-papo. Foi, assim, um prazer te conhecer. Foi um bate-papo que para mim foi muito gostoso. Espero que para você também. Mas eu vou pedir para você aproveitar esse momento para trazer. Primeiro, se você me fez uma pergunta, né? Me colocou numa berlinda. Vou trazer uma pergunta de volta, porque vamos trabalhar na troca, né? Vamos trabalhar na troca. E depois eu quero que você fale aqui o que você quiser, para as pessoas irem conhecer o trabalho do Kevin. Acho que ontem eu fui dar uma olhada só para ver, como eu falei, né, para conseguir analisar ele. Mas eu vi que tem vários bate-papos legais. Assim, tome um pouquinho de cuidado, porque aqueles bate-papos deles ali mais confunde do que ajuda, mas é extremamente divertido. Porque eu vi vocês discutindo sobre temas, foi muito legal. Eu acho que é uma coisa que eu adoro fazer, que é um bate-papo aleatório, que é só que vamos discutir sobre ideias, não tem certo, não tem errado, a gente vai falar. Então é muito legal, porque dá uma chance de vocês pensarem. Muitas vezes a gente está no piloto automático. Eu achei muito legal por causa disso, tá, Kevin? Mas fica à vontade. Vem a pergunta, tá? Você falou que tem propósitos, né? E aí eu te pergunto aqui, o que é propósito para você? Posso falar sobre o meu propósito? E aí as pessoas ficam mais claro que as pessoas aí conseguem enxergar o delas. O meu maior propósito na vida é ir pro céu. Aí eu costumo falar assim que eu não tenho meta, né? Mas o meu maior sonho é levar o máximo de pessoas comigo. Eu costumo falar isso, meu maior propósito é entrar dentro do Rio do Céu. E meu maior sonho é levar o máximo de gente comigo. Perfeito. E aí eu vou trazer uma coisa para ti que normalmente eu falo bastante. Propósito, as pessoas tendem a achar que tem muito a ver com o que eu faço, como você trouxe pra gente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de propósito. Para mim, propósito é como eu faço. Não importa o que, mas importa o como. E o como tem muito a ver com quem eu sou. E não o sou eu agora, mas o que eu sou desde sempre. Porque, querendo ou não, nós somos formados desde sempre. Tem um princípio dentro da gente. E aí eu vou te fazer uma segunda pergunta. Quem é o Kevin? Eu queria que você me resumisse com 3 palavras. Quem é o Kevin? Quem é o Kevin? Eu vou falar assim pra você que o Kevin, posso falar de hoje em dia, não vou falar de antigamente. Mas o Kevin de hoje em dia é um cara mais sensato, mais comunicativo e uma pessoa mais propensa a ajudar o máximo de pessoas que ele conseguir. Perfeito. Esse é o Kevin de hoje em dia. E sabe o que é a parte mais legal? É que quando você fala assim, ó, é alguém que se comunica, é alguém que está propenso a ajudar as pessoas ao seu redor, tem tudo a ver com o que você quer fazer com o seu propósito. Quer levar o máximo de pessoas para aquilo que você acredita ser o céu. E isso é muito interessante, porque a gente tem que aprender, gente, que propósito não tem a ver com o que eu vou fazer, porque a gente se trava pensando nisso. Mas primeiro pergunte, quem é você? O que você faz? Como você faz? O que é fácil para você? Porque a partir daí vai ficar muito mais fácil você fazer qualquer coisa na sua vida. Kevin, fica à vontade. Tenha aí um momento para você falar aquilo que eu não te perguntei, que você gostaria que eu tivesse te perguntado, divulgar você. Pessoal, aproveita, vai lá conhecer a página do Kevin. Eu acho que todas as pessoas que de alguma forma utilizam suas páginas para falar de comportamento, de ser humano, de trazer conhecimento para facilitar a vida, vale muito a pena seguir e não ficar seguindo coisas que vai te depreciar ao invés de ajudar. Então vai lá, conheça o Kevin, fica à vontade, Kevin. Gostei muito, agradeço primeiramente, né? Foi um prazer estar aqui com todos vocês e
inclusive com você mesmo, de poder te conhecer, foi muito bacana. Absorver um pouquinho do que você trouxe para mim também é muito importante. E você me descreveu, eu falei assim, matou a charada. Muito bom. Cara, segue meu Instagram, que eu tenho que dizer para vocês, segue lá o Instagram. Faço lives direto, vou gravar uma daqui a pouco. Eu estou esperando meu colega chegar pra gente conversar. Realmente os cortes ficam confusos, mas na hora que vocês estão na live vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Porque foi que nem você falou. A gente traz tema. Às vezes, a maioria das vezes, são as pessoas que seguem a gente que falam assim, hoje a gente quer falar sobre relacionamento. Já teve assunto de terraplanista. Então, tipo assim, a gente entra numa live e vai conversando, e todas elas eu tento conduzi-las a tornar as pessoas melhores. Todo tema, tudo que a gente fala, a condução é sempre as mesmas. Como que eu faço essas pessoas se tornarem melhores, se tornarem melhor de acordo com o que elas acreditam, né? Então, tipo, minha meta através do meu podcast é essa. E eu ficaria muito feliz também que todos vocês viessem assistir também, porque bom que eu conheço cada um de vocês. Desculpa, aqui tá chovendo, tô com uma gripe danada. O bacana da live, eu não sei se você já assistiu alguma completa. Não, às vezes, ainda não. Às vezes eu não queria ter viés, né? Eu queria, se eu fosse assistir, eu ia ter um viés sobre você. Eu só queria passar e ver você de uma maneira geral, mas eu vou assistir. Bacana. Então, tipo assim, tem pessoas lá que a gente responde todos os comentários. A gente vai lendo tudo. A gente gosta, que nem você fez aí agora. Eu acho muito bacana. As pessoas interagirem conosco e você também conhecer um pouquinho delas e que elas conheçam um pouco da gente também. Eu gosto muito da proximidade. Por mais que a gente está online, eu gosto muito da proximidade. Eu tô com um convite para ir para o Rio Grande do Sul, de pessoas da live. Eu falei, a gente vai, pode ter certeza que vou lutar aí para ver se esse final de ano a gente consegue ir lá visitar o pessoal. E já passei por muita coisa em live. Eu ouvi você falando assim que você está começando agora esse projeto pelo celular? Cara, se eu falasse para você que você vai viajar, você vai. Ano passado eu fiz um trabalho com pessoas que tinham câncer. Comecei a atender pessoas que umas já tinham tocado sino, outras não, outras estavam no processo. Eu atendi um rapaz, atendi assim, né? A gente convidou ele. A gente conversou, esse cara tinha superado o câncer, leucemia. E ele ajudava outras pessoas a superarem os seus cânceres, a lutar, a ter força de vontade. Infelizmente, depois que ele ajudou muita gente, infelizmente o câncer dele voltou e levou ele, que é o Yuri, lá do Rio Grande do Sul. Aí esse cara deixou um legado tão grande que eu aprendi com ele assim, o propósito está no que você faz mesmo, foi que nem você falou. Porque ele pode ter ido, mas o legado que aquele cara deixou foi gigantesco. Gigantesco. Então o mais importante do ponto que você vai é o que você faz no caminho até lá. Exato. É muito louco a parada. E aí a resposta do que é a vida, que você faz até lá. Então, talvez esteja nesse contexto. É muito louco. E assim, gente, tirando a brincadeira de deixar confuso, o bate-papo é muito legal. Eu acho que eu sou assim, pra quem me conhece no pessoal, sabe o quanto conversas aleatórias me agradam e me deixam feliz. Eu adoro. Eu viajo também. Nossa, eu adoro. Tipo, eu coloquei um tempo estimado de 1 hora, até porque estamos, né, no momento de dia de semana ainda, mas o projeto está iniciando justamente para isso. Eu acho que a gente aprende, a gente se torna melhor toda vez que a gente conhece uma nova história. Toda vez que a gente percebe que você tem de mim e com o que você fez disso eu também consigo fazer. Então o exemplo é uma das coisas que mais faz a diferença na vida das pessoas. Para quem, né, é cristão e você trouxe e abordou isso, Jesus falava em parábolas, e parábolas nada mais é do que histórias, porque histórias falam, elas falam de você, mas elas falam também das pessoas que contribuíram com a sua história, elas falam das pessoas que você vai impactar com a sua fala, com o seu trabalho, com a sua forma de viver, com o seu propósito, da forma que você faz. Então, o projeto realmente você é o primeiro, e eu queria agradecer muito por ter topado, mesmo sem ter nenhum parâmetro do que ia acontecer aqui, mas você topou vir conversar comigo e eu fico muito agradecida. Espero que a gente tenha outros bate-papos, talvez com tempos mais longos. Cíntia, eu vi ali você agradecendo, eu agradeço muito, Andressa, todo mundo que veio aqui, conversou, participou de alguma maneira, mandou suas palminhas,
ouvir um pouquinho do que a gente tinha para falar. Eu queria agradecer de verdade. Eu acho que o projeto é interessante. A ideia de ter um podcast, um monte de gente fala sobre isso. E antes de eu partir para esse passo, eu falei, não, quero começar. Vamos começar na live? Vamos começar a utilizar essa ferramenta, até porque eu já utilizo aqui, alcanço muitas pessoas com vários temas. Por que não alcançar pessoas com as histórias e com os exemplos que a gente pode tirar aí, né, de vidas reais? Então, muito obrigada, de verdade, Kevin. Eu vi que você tem um livro, vou querer ler. Procurem, gente, o trabalho dele. Eu acho que uma coisa que é legal, ó, que sensacional, é você utilizar da sua história para conseguir mostrar que é capaz de fazer uma história diferente a partir do momento que você decide. E eu percebi bastante isso em você. Fico muito feliz, de verdade. Show de bola. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Não para. Vai firme. Eu falo para você que já tem 4, 5 anos que a gente começou com esse canal. Sempre foi na ideia de bate-papo. Depois que eu me formei, eu falei assim, agora eu começo a falar um pouquinho mais de autoridade sobre o desenvolvimento humano, né? Mas sempre foi uma ideia de bate-papo e para interagir com o pessoal. Hoje está um pouquinho mais profissional, meu colega está se formando em psicologia, pegou vontade, foi para cima, gostou e não para. Já teve momentos que eu estava dando treinamento, que meu primeiro treinamento online, acabou a força, não sabia mexer em nada e eu falei, tem que me virar e não sei o que aconteceu, mas a gente conseguiu. Foi Deus ali, colocou a mão. Foi metade de uma turma misturada numa sala tipo, online de um aplicativo, a outra em outra. Tinha umas 2, 3 pessoas me ajudando e conseguiu rodar. Mas no outro final de semana eu fui melhorando. Então, tipo assim, eu já paguei uma ferramenta maior. No outro mês eu já estava com um equipamento de computador, um computador melhor. Então, não para. Só não para. Continua fazendo. Você pode ter certeza de uma coisa, que esse pessoal que te acompanha aí vai gostar muito dia após dia. Você fala muito bem. Se comunica muito bem, cara, posso dizer que um leque intelectual enorme, e guardar o tanto de coisa que você guarda na sua cabeça, para você trazer numa live e falar com simplicidade, é uma pessoa que estuda muito, deu para perceber isso, e parabéns pelo canal, pela live, tudo isso que você está construindo. Obrigada de verdade, assim, pelo apoio. A gente sempre faz com a intenção que você falou, de tentar impactar. Esse é o meu propósito, é a forma com que eu faço. Eu tento impactar positivamente o máximo de vidas que eu tenho contato, seja com uma piada retardada ou com conhecimento. E eu acho que é isso que é válido, é como a gente faz, e a gente está aqui para fazer o melhor que a gente pode, para tornar pelo menos um pouquinho melhor o mundo, porque o mundo vai a partir da gente. Então, se o meu mundo é bom, se todas as pessoas que eu conheço são maravilhosas, não tem como. Não tem possibilidade do mundo ser ruim. Então, assim, gente, muito obrigada por acompanhar até aqui. Vou acompanhar. Próxima semana a gente vai ter mais um convidado, a gente vai bater esse papo. Kevin, fica à vontade. Sempre você falar assim, vamos bater um papo? Manda uma mensagem, a gente vem pra cá, bate um papo. Obrigada, meninas. Vocês são umas fofas, vocês são maravilhosas. Eu tô aqui aproveitando, me dando elogios, eu fico extremamente grata, de verdade. Eu brinco que a gente fala tão mal, né? Normalmente a gente esquece de elogiar, de trazer coisas positivas. Vocês não sabem o quanto ajuda a gente a permanecer fazendo o trabalho. E o seu trabalho também é incrível. Eu acho que, além de fazer, né, o conhecimento é importante, sempre importante. Eu sou uma pessoa que ama conhecimento. Se a gente for falar de estudo aqui, eu tenho um monte, mas porque para mim é muito importante. Mas eu acho que a parte mais importante é o que você faz com isso. Não adianta você ter um acúmulo de conhecimento gigantesco e não aplicar nada na sua vida. E nesse bate-papo, pelos exemplos que você me trouxe, o que eu vejo claramente é que você aplica na sua vida aquilo que você conheceu, que você aprendeu e que mudou a sua vida. E aí faz todo sentido ter um coach que realmente sabe o que está fazendo, que faz não só pelo nome, mas por sentir que mudou em você e você quer mudar o mundo com aquilo que você aprendeu na prática. Então, de verdade, parabéns pelo seu trabalho e a gente vai se falando com prazer. Prazer todo meu. Eu que agradeço a todos vocês, uma boa noite, um bom término de final de semana. Que Deus ilumine a vida de todos vocês aí. Tchau, tchau, pessoal. Vai ficar salvo na live. Aproveitem, vai lá, comenta para chegar em mais pessoas, para a gente conseguir fazer uma corrente do bem, impactando pessoas de maneira positiva, para que elas também consigam viver o extraordinário na vida delas. Beijo, boa noite, um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.